Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, glória a Deus que você chegou para mais um Devocional EBD e para se alimentar aqui, da palavra de Deus, que é o nosso alimento. Vamos para mais uma semana na presença do Senhor, uma semana buscando ao Senhor. Irmãos, os dias são difíceis, viu? E se nós nos distrairmos, olha, a gente não consegue manter a constância, a gente não consegue perseverar. Se você olhar para os lados, você cai. Então foque os seus olhos aqui, na palavra de Deus e somente em Jesus. Vamos para essa semana, buscando ao Senhor todos os dias. Eu espero você aqui comigo nessa semana de bênçãos, semana de devocional, de gotas de refrigério. Se você chegou aqui agora, já se inscreva no canal, nos acompanhe lá no Instagram também. Pela manhã tem oração, à tarde versículos bíblicos, mensagens, à noite devocional aqui, depois mais oração. E se você não tem ainda a revistinha da EBD, você pode adquirir em qualquer livraria evangélica ou entrar também para o nosso canal lá no Instagram, que toda semana nós disponibilizamos a lição que vamos meditar, né? Então ali você pode imprimir ou você pode pegar o celular e ler a lição com calma, ler os versículos, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Não se esqueça, já curte aí o vídeo? Curte! Você não paga nada para curtir, ovelhinha, é só uma curtida e envie para alguém que precisa ouvir esta palavra de hoje, porque Deus vai falar conosco. Estamos iniciando hoje a lição 6, que fala o nascimento de Isaac, oh glória! Viemos até aqui, da lição 1 até a lição de hoje, vendo a história de Abraão, a fé de Abraão, Abraão idoso, Sara idosa, mas existia ali uma promessa, a promessa dele aqui, irmãos, da vinda de Isaac, o nascimento de Isaac. E aqui na revistinha tem sempre o textuário, e o textuário diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu te pergunto, haveria alguma coisa difícil para Deus? Você acha que existe alguma coisa difícil para o nosso Deus? Escreve aqui, qual a sua opinião sobre isso? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida e Sara terá um filho. Essa foi a promessa do Senhor. E aqui, na verdade prática, diz: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Você virando a página, você vai ver Gênesis 21, versículo de 1 ao 7, que vai falar sobre a vinda, o nascimento de Isaac. Você pode ler com calma aí, ovelhinha, Gênesis capítulo 21, versículo do 1 ao 7, que no decorrer da lição vamos ter também outros versículos. E se eu for ler todos aqui, o devocional fica muito grande. Tem ovelhinha que sai correndo. Fica aí, ovelhinha, fica até o final que nós vamos orar e você vai receber a sua bênção, amém? Bom, hoje vamos ficar no primeiro tópico, que diz assim: a consequência da impaciência de Sara. Subtópico primeiro, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome ao seu filho. Gênesis 21, 3. Por que teria ele dado esse nome? Isaac. Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac, no hebraico, significa riso, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Certamente porque antes da situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Afinal, meus irmãos, Abraão já era idoso e Sara também já era idosa. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. Gênesis 17, 17. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Tanto Abraão quanto Sara riram, irmãos, da promessa de que seriam pais, né? Com 90 e outro com 100 anos. Gênesis capítulo 18, versículos de 12 ao 14. Abraão e Sara não riram de Deus,
mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Muitas vezes, diante de nossas lutas, das nossas aflições, nós também, às vezes, duvidamos, né, irmãos? Será que Deus ainda vai fazer? Será que Deus ainda vai abrir esta porta? Será que Deus ainda vai fazer isso ou aquilo? Porque nós somos, irmãos, seres humanos que olhamos aqui, o aqui e o agora. Nós olhamos o que está diante dos nossos olhos. E o que é impossível para a gente olha assim e perde logo a esperança, não é verdade? Porém, aos nossos olhos aquilo pode ser impossível, mas para Deus não. Então nós não podemos em nenhum momento perder a confiança nele. Eu não sei o que você clama ao Senhor. Eu não sei pelo que você está passando. Mas a palavra de Deus para você hoje é: persevere. Fique firme na presença, porque Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. O nosso Deus faz o impossível. E agora aqui, no subtópico 2, nós vamos entrar no título do nosso devocional de hoje, que o milagre não apaga as decisões do passado. Não apaga. Nós vamos ver aqui sobre Ismael. Lembra quem foi Ismael? Você lembra que Sara ficou um pouco ansiosa e deu a sua serva Agar para se deitar com Abrão? E ela teve um filho, e esse filho se chamava Ismael. E quando Agar estava já grávida, ela viu que conseguiu engravidar de Abraão, ela já começou aí a zombar de Sara, a se exaltar. E agora ela já tinha Ismael grandinho. E quem nasceu? Isaac. Ah, meus irmãos, começou a prova, começou a luta. Porque a consequência do pecado, a consequência do erro fica. Houve ali uma precipitação. Sara se precipitou, ela quis dar uma ajudinha para Deus, na verdade, e colocar Agar para se deitar com seu esposo, para ele poder, ter herdeiros. Mas não era esse o propósito do Senhor. Deus queria dar para Abraão o filho deles, de Abraão e Sara mesmo. Ele não queria dar um jeitinho. Nós temos o costume, de querer dar um jeitinho aqui, não, vou fazer uma gambiarra. Mas com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem gambiarra. Oh, glória! Ele faz tudo perfeito. Ele faz tudo de forma exata. E aqui nós vamos ver que o milagre chegou. Isaac nasceu, irmãos. Mas e a consequência? O milagre mudou o que eles fizeram lá no passado? Não mudou. E olha o que começou a acontecer, irmãos. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril, A Agar começou meio que humilhar Sara. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, era Ismael, o filho da serva, o filho de Agar, que agora zombava de Isaac. Gênesis capítulo 21, versículo 9. Olha aí, irmãos. Olha a luta, olha o conflito em família nascendo ali. Começaram o quê? Os probleminhas. Ismael com Isaac, Agar, Aí começa aquela ciumada toda, meus irmãos. E qual vai ser o resultado disso tudo? Subtópico 3. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Misericórdia. Olha que ponto que chegou, irmãos. Para Sara pedir a expulsão de Ismael, que nasceu ali, irmãos, com eles. E a expulsão de Agar era porque os conflitos estavam ficando grandes, não é verdade? A convivência entre Sara, Agar e Ismael
tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael, a Sara e a Isaac, aumentavam cada dia. O problema, né, irmãos, não fica pequenininho, o problema vai crescendo. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. Fruto, né, irmãos, daquela decisão dela precipitada. A saída que Sara encontrou para a resolução dessa situação é muito triste. Está em Gênesis capítulo 21, versículo 10. Deita fora esta serva e o seu filho. Mande embora, tira daqui. Porque eu não estou suportando mais. Sara, o que você foi caçar, né? O que você foi caçar? E a Bíblia nos fala sobre isso, irmãos. Que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nem sempre nós conseguimos fazer igual Sara. Manda embora, tchau, manda embora. Nem sempre nós conseguimos despachar, é verdade, os nossos problemas. Nem sempre conseguimos jogar fora as consequências. Temos que levar ali, ó, sofrendo, temos que levar. Como diz aqui, irmãos, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. E olha o que diz, irmãos, em Provérbios, capítulo 28, capítulo 22, versículo 8. O que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Oséias, capítulo 8, versículo 7 diz: porque semeiam ventos e cegam tormentas. Se você semear vento, você vai colher tempestade, tormentas. Não haverá seara em pé, a erva não dará farinha, e se a der, tragarão os estrangeiros. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de justiça, Ele é justo. E se você plantar tomate, você vai colher tomate. Eu sempre falo isso com os meus filhos. Vocês precisam trabalhar, ajudar, porque aquele que trabalha, recebe. Muitas vezes estamos passando por tempestades, por provas, devido àquilo que escolhemos, que decidimos lá no passado. Lá no passado. Tem coisas que você não pode, né, fazer como Sara, jogar para lá. Você tem que carregar essa cruz. Mas lembre-se que a partir do momento que você se entregou ao Senhor, você não está mais sozinho, você não está mais sozinho. Deus é contigo. E é o Senhor quem te fortalece. É o Senhor que te sustenta pela mão direita e te diz: não temas, agora você está comigo no barco, eu vou te ajudar. O Senhor vai te sustentar. Pegue o volante da sua vida, passe para o piloto Jesus, que Ele vai guiar os seus passos. Escreve aqui: Senhor, guia os meus passos. Eu me arrependo de tudo que eu fiz lá atrás. Lança tudo, Senhor, no mar do esquecimento. Eu sou agora uma nova criatura. Me ajude a lidar com tudo isso. Me dê sabedoria, me dê discernimento. Me dê, Senhor, a tua graça sobre mim, que Ele vai te ajudar, ovelhinha. Não desista. Mas lembre-se que aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Ele vai colher. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, daqui para frente, cuidado com suas escolhas, viu? Com suas decisões, com aquilo que você vai falar, com aquilo que você está vendo aí nas redes sociais, com as suas caminhadas por aí. Vigie, porque o Senhor tem olhos como chama de fogo, que Ele fica também nos olhando. E também existe uma vasta nuvem de testemunhas olhando para você. Amém? Que Deus te abençoe. Conseguiu entender o devocional? Se você chegou até aqui, envie essa mensagem agora que você entendeu qual é nesse título, que o milagre não muda, né? A decisão do passado, porque não adianta, irmãos, Deus pode fazer grandes milagres na sua vida, mas a sua decisão do passado, as consequências, você vai carregar, você vai levar, porém com o Senhor te sustentando, com o Senhor te ajudando. Envia para alguém. E eu te convido, vamos passar a semana aqui juntinhos. Não me deixa amanhã, não me deixa quarta. Vamos ficar até sexta para finalizar essa lição 6, o nascimento de Isaac, amém? E também receba aqui as orações, as mensagens que estamos colocando durante o dia. Irmãos,
Nós temos uma luta aqui, tanto lá no Instagram, né? Os conteúdos são um pouco travados, irmãos, porque nós falamos da Bíblia de verdade. A gente não esconde palavras, a gente fala Jesus, fala Deus. E o sistema muitas vezes restringe. Então, quando você tiver com um tempinho, tiver lá no Instagram, entra lá no nosso Instagram, curte o vídeo, envia para alguém, coloca nos seus stories. Durante o dia nós temos oração, temos post, temos mensagens, são muitas mensagens que o Senhor tem colocado em nosso coração e estamos ali compartilhando. E quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você ajuda para que o vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz. Te amo em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este devocional, por mais esta oportunidade. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de Ti. Obrigada por mais esta oportunidade, por mais essa semana que se inicia. Coloque em Tuas mãos a vida de cada irmão, cada irmã. Abençoe e livre de todo mal. E fale conosco, Pai, de forma maravilhosa nessa semana. Visite essa pessoa. Tome ela nas Tuas mãos, a casa, a família, livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, ovelhinha. Fique na paz.